Boa noite. Nós só temos que louvar a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos. E antes de você deitar e descansar e dormir, eu quero considerar uma palavra com você. Preste bem atenção nisso, irmãos. Existem dois tipos de crentes na terra. Os que creem de todo o coração, de todo o entendimento, e aqueles que duvidam e não creem. É verdade ou não é? A Bíblia, nela contém exemplos de homens que venceram e homens que não venceram. Homens que realmente acreditam na palavra de Deus e remove do interior todo e qualquer receio, todo e qualquer medo. O inimigo sempre vai colocar o dedo no medo, na dúvida, principalmente se você for tomar uma decisão assim definitiva em crer e obedecer a palavra de Deus. Eu quero citar um exemplo de Gideão. Veja bem, Gideão estava vivendo um período difícil da vida dele, porque Israel estava na mão dos filisteus e eles estavam atacando o povo de Israel. Só que Gideão tinha uma coisa: ele não concordava com aquilo, ele não aceitava aquela situação. E ele orava a Deus, e mesmo com toda a pressão dos filisteus, ele malhava o trigo, ele guardava, ele escondia, e ele estava buscando realmente uma direção de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando Deus fala com Gideão, Deus fala assim para Gideão: vai na tua força, nesta tua força. E ele diz: como, Senhor, que eu vou nessa força, se a nossa situação está desse jeito? E Deus levanta, resumindo a história, Deus levanta esse homem para destruir milhares e milhares dos filisteus, dos inimigos. E ele reuniu todo o povo de Israel. Mas antes dele destruir os inimigos, ele também teria que destruir os inimigos que ele confiava. Veja bem, o pai dele tinha altares, o pai dele tinha uma série de coisas que impedia Gideão de vencer uma batalha. Então a primeira batalha que você tem é contra você. A primeira batalha que você tem que vencer é contra você. É contra o seu medo, contra o seu egoísmo, contra a sua falta de fé. E você tem que partir para cima. Você entende? Ou você crê, ou você não crê. Porque eu ouço muito isso. Pessoas dizem assim: nossa, eu tenho uma fé tremenda. Mas a vida dele não sai do lugar. Para que serve esse tipo de fé? Para nada presta, irmãos. E é interessante que Gideão reúne uma quantidade enorme de pessoas, né? Primeiro ele quebra lá os ídolos, os postes ídolos, remove tudo, enfrenta o povo dele. Eles queriam matá-lo. Mas sabe, irmão, na nossa vida, ou você enfrenta, porque senão você não vai conseguir vencer e muito menos ser um escolhido de Deus. E aí o que Gideão faz? Separa uma quantidade enorme de pessoas. E Deus diz o quê? Olha, quem tem problema em casa, aquelas pessoas que estão dando desculpa para tudo, irmão. Você tem que observar muito as pessoas, irmão. A pessoa está sempre dando uma desculpa de uma coisa, dando desculpa de outra. Essas pessoas não servem para a luta espiritual.
As pessoas que servem para a luta espiritual são aquelas que estão sempre dispostas. Nessa história aí, ó, já desapareceu um caminhão de gente. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, fala para essas pessoas também beber água de uma maneira ou de outra. No final das contas, irmão, sobraram 300 pessoas para lutar contra milhares de pessoas. Mas vamos considerar alguns pontos aqui importantes. Primeiro, Gideão lutou contra ele, contra a família dele, contra o povo dele, arriscando mesmo de ser morto. Ele partiu para cima. Deus falou com ele, ele partiu para cima. Depois, Deus ensina Gideão a separar pessoas que realmente poderiam estar do lado dele para enfrentar o inimigo. Então, eu quero pontuar algo aqui. Tem muitas pessoas que estão do seu lado que vai te prejudicar. Você tem que orar a Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que aparentemente estão contigo, mas na hora do vamos ver como é que fica, você vai ver que essas pessoas não estão contigo. E são princípios, irmãos, que nós temos que observar. E aqui Eliseu ensina muito a respeito disso. Irmão, não importa a quantidade dos seus inimigos. O mais importante é se você está em obediência ao Senhor. O mais importante é que se Deus realmente conta com você. Sabe? O mais importante na nossa vida é o seguinte, meu irmão. Deus falou, você obedeceu. Porque obedecer em parte não funciona. Não vai levar você a lugar nenhum. Então você deve dormir com isso no seu coração. A obediência é o segredo da vitória. Independente de quantidade de inimigo ou qualquer tipo de inimigo, parta para cima. Porque se Deus está com você, você é a maioria. Você entende? Milhares de guerreiros ali dos filisteus, e Gideão estava com 300. Separaram em 3 grupos de 100. Mas é importante, irmão, você observar que no final, Gideão não teve que lutar. Um lutou contra o outro. Um se morderam no outro, irmão. E Gideão venceu, porque Deus sempre está ao nosso lado. Eu quero citar mais uma vez isso. Independentemente da quantidade de inimigo que está contra você, a sua vitória, ela se resume numa só palavra: obediência total a Deus. Se você decidir, e você vai dormir com isso no seu coração, se você decidir obedecer a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ninguém te segura, meu irmão. Não existe portas fechadas para você. Não existe barreiras, não existe inimigo. Quem sabe que o que está faltando para você é obedecer a palavra, você pegar para valer, em oração, em jejum, ir para a igreja, não perder um culto, ficar firme. Eu duvido que você não vai ser um vencedor e que todas as portas vão ser abertas uma atrás da outra. Pode ter certeza nisso. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu repreendo todo espírito perturbador da noite. Eu repreendo toda insônia, toda arma forjada do inimigo contra nós. Nenhuma vai prevalecer, porque nós estamos obedecendo a Tua palavra. Que essa noite possa ser uma noite de bênção. Coloca anjos em cada canto da nossa casa, Senhor, guardando o nosso lar, a nossa família, e o dia de amanhã, um dia de bênçãos e um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Ficam na paz, tenham uma noite de bênçãos e até amanhã, em nome de Jesus.